Oi, primeiros anos, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo pra gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de biologia, já que faz desde março que a gente não se vê, né? Então eu queria contextualizar as coisas que a gente tá aprendendo, né, e que eu tô mandando pra vocês. Gente, nós iniciamos com características gerais dos seres vivos nas aulas presenciais. E aí, assim que a gente começou as aulas remotas, a gente começou a falar de um tema chamado a química da vida, né? Em todos os meus trabalhos tem lá em cima, né, conteúdo, a química da vida. Aí já foi a água, já foram os sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, e agora essa nova atividade que tá indo é sobre vitaminas. Gente, olha só. Eu não sei se vocês lembram que eu coloquei no quadro um esqueminha que se chama a organização dos níveis da vida, né? A vida começando lá no átomo, um conjunto de átomos formando as moléculas formando a célula que forma o tecido e aí por diante até chegar na biosfera. Pois bem, quando a gente trabalha a química da vida, a gente está trabalhando do que a vida é formada, né? Se eu pergunto para vocês assim, ó, do que o corpo humano é formado, vocês vão me dizer, a senhora é formado de células. Sim, mas essas células são formadas de moléculas. E a gente está estudando um pouquinho sobre moléculas, né, e substâncias orgânicas e inorgânicas. A água e os sais minerais, que foram as primeiras coisas que a gente estudou no ensino remoto, é o que a gente chama de material inorgânico que forma o nosso corpo, tá? Dentro do material orgânico, gente, a gente trabalhou os carboidratos, né? Que, para quem não lembra, gente, os carboidratos, eles exercem uma função energética. O que é uma função energética, né? A gente pensa em energético, pensa, sei lá, no Red Bull, assim, deixa a gente muito louco e tal, deixa a gente acordado. Não. Na verdade, todo o alimento, ele é um energético, né? Ele vai te dar uma quantidade de energia para tu desenvolver as tuas funções. Mas os carboidratos, os alimentos ricos em carboidratos, eles têm uma capacidade maior de gerar energia, certo? Então, enfim, os carboidratos são alimentos que a gente chama energéticos. A gente fazendo um resumão, assim, só para vocês contextualizarem, né, a biologia. Aí depois a gente falou dos lipídios. Os lipídios, gente, eles são energia de reserva. Quando vocês pesquisaram sobre eles, vocês devem ter visto lá que a gente chama de lipídio tudo aquilo que é óleo ou gordura, né? Que são importantes para nossa vida, mas claro, não em quantidades exageradas. Aliás, gente, nada do que for exagerado é importante para nossa saúde, né? Vocês já devem ter escutado muitas vezes falar que a gente tem que ter uma alimentação regrada, uma alimentação diversa, um prato colorido. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir obter um pouquinho, né, de cada um dos nutrientes aí que é importante para nossa saúde, certo? Depois a gente trabalhou sobre as proteínas e, gente, as proteínas, assim, elas têm diversas funções. Elas têm, por exemplo, função estrutural, né, de estrutura mesmo. Quem faz academia aí, por exemplo, ou já tomou, não sei se é o caso de algum de vocês, o tal do whey protein. O que é o whey protein? É proteína, gente, é um suplemento de proteína para permitir que o músculo cresça, né, que ele desenvolva. A proteína também, ela faz parte dos hormônios, ela faz parte de algumas enzimas, de grande parte, né? Ela faz parte, gente, dos anticorpos do nosso corpo, né? A gente tá aí lutando, esperando que saia uma vacina contra a Covid de uma vez, né? Então a gente também sabe um pouquinho que os anticorpos, sabe um pouquinho não, na verdade a gente tem que saber bastante que os anticorpos eles vão ser gerados aí para defender o nosso corpo de qualquer doença. Então, os anticorpos também são formados por proteínas. O transporte de oxigênio no nosso corpo, gente, vai ser via proteína também. Então, como eu disse, elas têm diversas funções, né? Onde é que a gente acha proteína na nossa dieta, no nosso alimento?
em carnes, principalmente, né? Em alguns grãos, como o grão de bico, o feijão também é bastante proteico, a lentilha, né? Tem muita gente que se torna vegetariano ou vegano e aí essas pessoas são questionadas: "Ah, mas a tua dieta vai ser rica, vai ser pobre em proteína, então por que tu não vai comer carne?" Claro que não, gente. A natureza ela é muito vasta quanto a nutrientes, né? E tudo quanto é nutriente que a gente precisa, a gente retira é do nosso alimento, base animal ou base vegetal, né? O ovo também, né? É um alimento bastante proteico, então, enfim, existe aí uma diversidade muito grande de alimentos que são ricos nesse nutriente. Essa última atividade que eu mandei para vocês, gente, é sobre vitaminas, tá? E a vitamina, pessoal, a gente diz que elas são reguladoras. O que é um alimento regulador? É aquele alimento que regula, é aquele alimento que auxilia. E uma coisa muito importante que vocês têm que saber, gente, é que nenhum alimento, nenhumzinho de todos os nossos, tá? Salada, fruta, qualquer coisa que seja, nenhum deles tem todas as vitaminas. Isso é impossível, né? Então, volto a dizer para vocês o que eu disse antes. Por que é importante a gente ter uma alimentação variada? Porque assim a gente se certifica de que a gente vai estar ingerindo todos os nutrientes e todas as vitaminas também, certo? É importante, pessoal. Eu sei que muitas pessoas avaliam o alimento por causa das calorias. Ai, Sora, olha só, um refrigerante, tá? Um refrigerante light, ele não é calórico. Sim, gente, mas também ele assim, ó, não tem nada para oferecer de positivo para nossa saúde, né? Se tu toma um suco de laranja integral, natural, tu pode estar ingerindo mais calorias, né? Aliás, calorias é a quantidade de energia que aquele alimento vai te dar, tá? É como uma contagem, certo? Da energia. Mas enfim, o suco, gente, ele vai ter vitaminas, ele vai ter nutrientes positivos, enquanto um refrigerante não vai ter nada, né? A gente estava trabalhando um pouquinho sobre gordura trans, e aí vocês me responderam lá onde é que tem gordura trans. Na margarina, no sorvete, no salgadinho, bolacha recheada, tudo que a gente gosta, tudo que a gente gostaria de comer um pouquinho todos os dias, mas são alimentos que a gente diz que são pobres, pessoal, porque eles não contribuem com a nossa saúde, né? Eles geram energia, eles colocam uma quantidade absurda de porcarias para dentro do nosso corpo, né? Se vocês pegarem lá um salgadinho, por exemplo, e olhar atrás ingredientes, gente, o que é aquilo que diz lá naquele rótulo? Para que aquilo serve para vocês? Para nada? Ah, Sora, mas eu não consigo deixar de comer. Tudo bem, não tem problema, né? Se é um hábito alimentar, o que a gente não pode é banalizar esses produtos e deixar de consumir o alimento natural, o alimento que contribui para nossa saúde, certo? Então, nas vitaminas a gente vai ver muito isso também. Vocês já devem ter ouvido falar da vitamina C, da vitamina D, vitamina K, né, que são vitaminas importantíssimas. Hoje em dia é muita moda, não sei se é moda assim, né, mas como as pessoas costumam ter uma alimentação não muito rica, tem muita vitamina que é vendida em cápsulas nas farmácias, né, composto vitamínico, tem o Centrum, aquele, né, que é de A a Z, tem todos os tipos lá de vitamina. Mas enfim, é uma opção, né? Não para todo mundo, tá, gente? Porque essas coisas também a gente não sai assim usando de forma desordenada. Isso normalmente tem que ser prescrito, né, por um médico. Não precisa fazer suplementação de vitamina C, por exemplo, se a tua vitamina C tá em dia, né? Então, enfim, gente, eu só queria dar esse recado para vocês, né? Tomara que vocês estejam entendendo um pouquinho do conteúdo de biologia. Eu tô sempre à disposição pelo meu WhatsApp, pessoal, qualquer coisa, se sintam totalmente à vontade para me mandar alguma mensagem, eu devolvo com algum áudio ou com algum textinho, né? Tô super aberta aí para trocar ideias. E é isso, gente. Sinto muita falta de vocês, de verdade, assim, né? A gente passou um mês aí tendo aula presencial, acho que deu pra gente se conhecer um pouquinho, né? E faz falta, né? Aquelas turmas grandes e barulhentas e a escola e tudo mais, pelo menos pra mim, enquanto professora, faz falta sim.
tá? Vou ver se eu gravo mais vídeos pra vocês. E é isso, um beijão, gente. Feliz Dia do Amigo pra vocês. E a gente se fala, tá?